Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo está habitando em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 25 de julho de 2021. Estamos no 17º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Comerão e ainda sobrará. Com o salmista vamos rezar o Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repete junto essa oração tão bonita. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É um clamor para que Deus sacie nossa fome. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, é o texto da segunda leitura. Há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Atentos à escuta do Santo Evangelho. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão os seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória ao Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Você vai perceber que nos próximos domingos, contando com esse é o 17º, então guarda aí. 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, ou seja, 5 domingos, contando com o de hoje, nós iremos escutar o texto de João, o Evangelho de João. Isso é simples. Nós estamos no ano de São Marcos. O ano B é o ano que o Evangelho de Marcos nos acompanha, mas é o evangelho mais curto que temos na Sagrada Escritura. Nos 4 evangelhos, Marcos só tem apenas 16 capítulos. Mateus, que é o maior, tem 28. Olha, Marcos é quase a metade, né? Um pouco mais da metade do que contém o Evangelho de Mateus. Então é por isso que a liturgia traz, no miolo, né, do ano litúrgico, o capítulo 6 de São João, que inicia com essa narrativa da multiplicação dos pães. E a gente vai, domingo a domingo, até o 21º domingo, meditar sobre isso e entender que Jesus Cristo, qual o pão que ele realmente quer nos dar. Maravilhosa a página, seção bíblica do Evangelho de João, assim como toda a Sagrada Escritura é para nós fonte de vida. Vamos lá. A primeira leitura de hoje está diretamente ligada ao Evangelho de São João, não tem nem como a gente fugir disso. Na primeira leitura, Eliseu, ele recebe de um homem que vem de Baal Salisa, pães. E o texto é muito claro. São pães dos primeiros frutos da terra.
a quantidade, eram 20 pães de cevada e trigo novo. Eliseu disse assim para aquele homem, olha, dá para que o povo coma. Mas o servo respondeu, como vou distribuir tão pouco pão para tanta pessoa? O profeta vai garantir, dê ao povo para que o povo coma, porque o Senhor Deus diz, comerão e ainda sobrará. E foi o que aconteceu. 20 pães, primeiros frutos da terra. A gente sabe que as primícias pertencem a Deus. Então, dá a Deus o que é de Deus e com generosidade, com confiança, isso se multiplica, retornará para nós em bênçãos. O profeta sabe que Deus é fiel na sua palavra. Então, entregue, oferte. Mesmo que no primeiro momento ache que isso aqui é pouco para tantas pessoas, no final das contas, ainda há de sobrar. E é o que acaba acontecendo. E o texto do Evangelho traz Jesus realizando também o milagre da multiplicação dos pães. Aqui menos pães, 5 pães, 2 peixes, número 7, número da perfeição. Isso é entregue para Jesus. Perceba que o contexto também se repete. Os discípulos ficam na dúvida. Jesus provoca Filipe para ver qual a reação dele diante daquela multidão faminta, como fazer. E, na verdade, Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele quer Filipe seja provocado, questionado. Muitas vezes Deus quer que a gente olhe e dê respostas a ele, mas a resposta vai estar nele mesmo. Aqui que está o detalhe que a gente acaba esquecendo. A gente tenta procurar no mundo, tenta procurar nas coisas soluções para tanta situação ruim que há no mundo que a gente vive. E se esquece que a solução está no próprio Deus. Porque Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida, é o Senhor da criação. E a humanidade apenas tem agido como se Deus não existisse. Sofre as consequências dessa rejeição a Deus, de virar as costas para Ele. Tanto mal que há no mundo, muito por conta dessa nossa indiferença para com Deus. Se os homens que se dizem religiosos, principalmente aqueles que nos governam, realmente confiassem em Deus e crescem em Deus, todos eles que fazem uso aí do nome de Deus, certamente saberiam ter discernimento para poder conduzir as nações que lhes são confiadas. Mas não, muitos acabam apenas usando o nome de Deus sem de verdade confiar e acreditar e se orientar pelo que Deus diz. Então, a palavra de Deus, aqui você vê depois André chega, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso, né, para tanta gente? Mas Jesus falou, faz sentar as pessoas, organiza a multidão. E Jesus faz a oração, entrega para os discípulos, assim como Eliseu pediu para o seu servo dar os pães, Jesus também entrega para os apóstolos para que eles sirvam. Perceba que o milagre vem de Cristo e o profeta é que reza e o milagre acontece. Então a palavra que tem aqui o protagonismo da história. É a palavra de Deus. É Deus que faz o milagre acontecer. Nós somos instrumentos nas suas mãos para fazer com que esse milagre chegue até as pessoas. Que distribuamos os bens que Ele confere a cada um de nós e a todos nós para saciar nossa fome, que a gente faça chegar isso às pessoas. O milagre é Deus que realiza. Então eles distribuem e depois disso há uma multiplicação, né? E sobra. Jesus pede para recolher, guardar isso em cestos, enche em 12 cestos com a sobra daquilo que foi distribuído. Abundância é o que Deus sabe fazer. Deus é generoso. Nós já meditamos isso na sexta-feira quando falávamos sobre a semente que dá muitos frutos. Deus, Ele é assim. Às vezes a gente recolhe as coisas, economiza dinheiro, guarda na poupança, ou guardamos alimento na despensa. Lá no fundo a gente tem receio de não poder ficar sem isso daí, né? Então é um medo de ficar sem, porque a gente guarda, por isso que a gente estoca alimentos. Deus pede para reorganizar tudo isso, guardar e recolher, mas na verdade não é um jeito diferente de olhar. Para Ele não há limites no dar-se. Tanto que é abundante, é muito mais até do que eles poderiam imaginar. E é assim que Deus age e atua. Se você e eu aprendemos a confiar mais nele, certamente viveremos uma vida mais tranquila, mais feliz. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura da vida eterna. Amém. Louvado seja no Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Amém.